Continuando, vamos para o número 3, ok? Então, número 3, o que nós temos é o quê? Isolamento acústico em esquadrias. Então, não, a gente não vai falar apenas sobre paredes, nós vamos falar sobre esquadrias também. Então, em portas, tá? Borrachas de vedação, madeira maciça, esses aqui são alguns pontos que vocês podem utilizar para fazer essa questão de isolamento, tá bom? Então, se a sua região pede muito calor, muito frio, trabalhar com madeira maciça é uma boa, porque hoje existem muitas aquelas portas do tipo colmeia, né? Que basicamente ela é uma folha e ela por dentro ela é oca, né? Então com isso, lógico que a gente não vai ter o mesmo isolamento se comparar a uma madeira maciça, né? Uma porta maciça, tá? Vedação e fedor, normalmente para não passar, né? Vento, todo lugar que passa ar, que passa vento, passa, né? Som. E da mesma forma aqui, ó, você pode também optar por portas acústicas específicas. Lógico que toda vez que eu vou trabalhar com um tipo de material desse, uma porta acústica, a gente vai ter um custo maior. Existem no mercado portas com esse tipo de vedação, portas com vidros especiais, vou mostrar sobre vidros aqui também, mas tudo tem seu preço, né? Então a gente precisa sempre avaliar até onde vale a pena o investimento, né? Então da parte de janelas aqui, ó, quais são as opções? A gente pode trabalhar com vidro duplo ou insulado, nada mais é do que, ó, esse perfilzinho aqui, ó, é um perfil de, como se fosse um perfil de esquadria, né, de porta ali, de janela. A gente vai ter dois vidros, tá vendo, ó, que eu tenho dois vidros? Então com isso, quando eu tenho esses dois vidros, eu posso ter, numa primeira situação, né, esse vidro duplo insulado, eu tenho uma câmara de ar entre os vidros. Lembra da câmara de ar que eu falei sobre a parede de alvenaria? A mesma coisa pode ser aplicada aqui no vidro insulado. Eu tenho um vidro, eu tenho outro vidro, eu tenho um espacinho no meio. Então eu crio uma câmara de ar, consequentemente eu tenho um isolamento ali acústico também. Essa é uma opção. A gente pode trabalhar com vidro laminado. No vidro laminado ele é diferente. Eu tenho vidro, eu tenho uma película entre os vidros e eu tenho outro vidro. Então vira um sanduíche de vidro, certo? Então é uma outra opção. Então aqui eu trouxe uma imagem, lógico, não vai dar para ver a película muito bem, mas ela está aqui no meio entre esses dois vidros. Então vidro, película e vidro, tá bom? Outro ponto que a gente pode utilizar é o quê? O vidro triplo para áreas críticas. Então ao invés de ter dois vidros aqui, eu teria três. Lógico, pessoal. Tudo que eu estou falando aqui são opções que quanto mais a gente for colocando um isolamento maior, mais caro vão ficando. Então vidro, né? Aqui a gente está falando de ter duas vezes mais o vidro, na outra opção eu estou falando de ter três vezes mais vidro. Então lógico que isso vai encarecer, né? No final as suas portas, as suas esquadrias como um todo, ok? Qual é a outra opção também? É trabalhar com esquadrias de PVC. Pessoal, não existe no mercado esquadrias melhores em relação, tá, a isolamento aí, estanqueidade e tudo mais do que as esquadrias de PVC. Elas são as melhores do mercado. Olha aqui, isso aqui é um perfil, tá? É um perfil de uma esquadria em PVC. É um absurdo, tá? É um absurdo. Olha isso aqui, né? Eu podia ter trazido um perfil, deixa eu ver se eu consigo achar. Corte, perfil, esquadria de alumínio. Que seria interessante eu mostrar a diferença. Tá vendo como é que eu vou pensando as coisas no meio da aula? Será que eu não vou ter? Não vou ter, gente. Vai dar trabalho para achar. Eu queria achar uma foto do perfil. Aqui tenho até, mas não é exatamente isso que eu queria mostrar. É mais ou menos isso aqui, mas não é isso que eu quero mostrar. Mas enfim, o perfil da esquadria de PVC, ele é um perfil muito mais robusto, entendeu? Ele é um perfil muito mais, então, preparado para essa questão mesmo de isolamento. Então, o perfil de PVC, a esquadria de PVC, ela é a melhor solução para quem quer buscar uma solução assim, em relação a só uma troca mais simples. Eu não quero esquadria de alumínio, quero uma esquadria de PVC, tá bom? Então aqui ele até traz, né, ó, perfil de vedação, perfil PVC, né, que é no caso a própria esquadria, vedação EPDM, tá? Então esse aqui é um tipo de vedação, né, que está aqui no meio, uma borrachinha que está aqui no meio. Aí ele coloca aqui, ó, vidros simples ou duplos. Aqui nesse exemplo ele está mostrando vidros duplos, tá? Cantos fundidos, perfil de aço galvanizado e multicâmeras de ar, câmeras de ar. Então tudo isso aqui para quê? Lembra, toda vez que a gente fala de câmara de ar, a gente está falando sobre isolamento acústico, certo? Então olha como esse perfil aqui é diferente, né? É difícil mostrar, explicar a diferença porque eu não trouxe um perfil de alumínio, tá? Mas ele sim é um perfil muito mais reforçado, um perfil muito mais preparado. E quando você olha, né, o acabamento dele, olha só, parece uma esquadria de alumínio comum, certo?
parece uma esquadria de alumínio comum. Então, com certeza, é uma ótima opção também. Quem está comigo digita 1 no chat para eu saber que eu não estou sozinho por aqui. Quem ainda não está? Jonathan, acabei de chegar, digita 2. Estou perdido, Jonathan. Acabei de chegar, mas eu estou começando a entender o que você está falando em relação ao isolamento térmico acústico. Só para eu saber que vocês estão por aí. Maravilha. Então vamos lá. Observações importantes em relação a isso, tá? Vedação mal executada anula todo o restante do investimento, certo? Então muito cuidado dessa questão de vedação. Jonathan, mas como fazer isso? Normalmente a gente acabou a parte de esquadrias das nossas casas que a gente faz por aqui. Eu pego uma mangueira e jogo água em tudo, para ver se não está entrando água em nenhum lugar, certo? Então é uma... Ah, Jonathan, mas você está falando de água, não está falando de vento. Água, né? A gente consegue já ter um parâmetro melhor. Vento a gente não vai conseguir ver não. Só se realmente a gente tiver, por exemplo, um dia à noite, né? E aí a gente começa a escutar aquele barulhozinho, sabe? Aquele isso ficou maravilhoso, né? Aquele uivo. Meu filho Léo, toda vez que faz isso, tem uma porta aqui que faz. Aí ele fala assim, papai, é o lobo. Ele fala que é o lobo que tá uivando, mas nada mais é do que uma porta mal vedada. Mas ele acha que é o lobo. Você acabou de assistir a um corte de uma das nossas aulas do Papo de Obra. Toda segunda-feira eu faço uma aula ao vivo, gratuita, aqui no YouTube, falando sobre construção, orçamento, gestão de obras e decisões que podem fazer muita diferença no dia a dia da sua obra. E se você quiser participar da próxima aula, é só clicar no link aqui na descrição e fazer seu cadastro. E eu te vejo no nosso próximo Papo de Obra.